irá passar. Abençoa grandemente, Senhor. Dê liberdade para a tua filha colocar aquilo que o Senhor colocou em seu coração, amém, Senhor. Abençoa, enche ela da tua graça, da tua misericórdia, que esteja estendida sobre a vida dela. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, amém? Amém. Só os vivos louvam ao Senhor. Tem alguém vivo aí essa noite? Vamos louvar ao Senhor, vamos engrandecer ao Senhor. É um privilégio, um prazer estar com vocês nessa noite. Quero compartilhar contigo uma palavra do Senhor, a palavra que Deus colocou em meu coração. Está em João, capítulo 10. João, capítulo 10. Versículo 27. Se você pudesse colocar em pé para que possamos ler a palavra do Senhor. Glória a Deus. Cutuca a irmã que está aí pertinho de você e diz: ouça com atenção. Ouça com atenção. Então vamos lá, hein? João 10, 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Vamos orar? Deus, nós rendemos graças ao Senhor nessa noite. Senhor, pela palavra ministrada, que já foi ministrada ao coração das tuas filhas, as canções entoadas nessa noite e também a palavra que será ministrada agora. Que o Senhor, ó Deus, continue falando ao coração das tuas filhas com poder e autoridade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podemos se sentar. Falar sobre vaso nas mãos do oleiro, né? Nós refletimos e eu falei: Deus, acredito que as irmãs já estejam aí refletindo sobre isso. O que é ser vaso nas mãos do Senhor? Como é ser vaso nas mãos do Senhor? E uma conferência de mulheres falar sobre algo tão especial, e aí, meditando na palavra do Senhor, Deus colocou esse texto em meu coração. Agradeço as irmãs da minha igreja que estão aí. Vi que tem duas irmãs aí, a Pamela e uma outra irmã junto. Deus abençoe, obrigado por... Eu sempre trago uma intercessora comigo, mas eu estou em meio a uma mudança de residência, finalizando uma obra. Eu falei: Deus de poder. Não consegui nem falar com uma das meninas que sempre me acompanham. Nós fazemos planos, né? Mas a resposta certa sempre vem dos lábios do Senhor. Aleluia. E eu comecei uma obra, um presente que Deus me deu, algo que Deus colocou em meu coração há uns anos atrás, quando a minha mãe faleceu. Era comprar a casa que a minha mãe tinha deixado para as minhas irmãs. Eu tinha a de cima e a de baixo ela tinha deixado para as minhas irmãs, e eu comecei a orar: Senhor, eu quero a casa de baixo, porque nós vamos ficar idosos e subir escada já vai ser difícil. Então, se a casa for no térreo, já economizamos energia. Eu comecei a orar. E até que esse ano Deus me presenteou, foi um presente de Deus mesmo. E eu comecei então, coloquei no Senhor: eu preciso fazer uma reforma. Há uns 2 anos atrás, num momento de oração, uma pessoa pregando, um irmão pregando, ele falou assim: desenha o sonho que Deus tem colocado em seu coração. Eu peguei um papel e desenhei como eu queria que a casa estivesse. A casa nem era minha. E eu comecei a orar e o Senhor me deu o projeto. Eu não sei desenhar não, tá, irmãs? Não penso que sei não, que não sei. E então eu comecei a colocar diante do Senhor, coloquei aquele projeto diante do Senhor. E quando Deus me deu a oportunidade de adquirir a casa, ficar com a casa, eu falei: Deus, é assim que eu quero que ela fique. Aí meu marido, né, um homem muito sensato, falou assim: Deus vai ter que te abençoar com força. Falei: mas eu creio num Deus de poder. E calculamos mais ou menos um tempo, que era o tempo que acabava o contrato do imóvel que nós moramos. Só que meu contrato termina terça-feira e a casa não terminou a obra. E eu falei: agora temos que mudar. E ele falou: como? E eu falei: não sei, mas a gente vai mudar. E hoje foi um dia assim muito especial, porque eu tinha que tirar as minhas coisas do apartamento, mas a obra não terminou. E tá lá. Eu falei: eu ainda tenho até terça-feira para dormir no apartamento. Lá o apartamento ele tem as camas, né? E enquanto isso a gente vai terminando de lavar. Mas é uma poeira absurda. Jesus tenha misericórdia da nossa vida, né? Obra
Eu ainda não tinha mudado, vivido essa experiência de mudar para uma casa em obra, mas ela está em obra mesmo. E aí calculei, hoje foi o inusitado. Eu calculei, sabe quando você calcula a parede? E diz assim, aqui cabe um armário, de tantos, vai para a internet, pesquisa. Chega na hora, a geladeira não coube no lugar. Aí o moço falou para mim assim, ou o armário ou a geladeira. Falei, deixa o armário e tira a geladeira. Coloca a geladeira em outro lugar. E foi assim, o dia inteiro, a semana toda, muda a roupa, leva as roupas. E agora de noite meu marido foi pregar em Mangaratiba e eu vinha para cá e ele falou para mim assim, onde estão as roupas? Eu falei, aí é que está o detalhe, não tenho a mínima ideia. Eu sei que a minha eu deixei separada, ele e a minha, a sua eu não deixei não. Vamos procurar aí meio a toda essa desordem, mas sabemos que é a ordem que Deus tem dado, então estamos muito felizes. E falando com o Senhor, como é ouvir, como é ser vaso, como é ser mulher em tempos de tantas atividades, de tanto ativismo, como é ser vaso na mão do oleiro. E aí pensamos, as irmãs falaram tantas coisas, e você começa então a entender um pouquinho daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Deus tem para a sua vida, para a minha vida, e eu quero compartilhar com você essa palavra. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Existe uma grande diferença entre ouvir e escutar. Às vezes nós ouvimos, mas não acompanhamos aquilo que ouvimos. Às vezes nós escutamos, mas não ouvimos. Escutar é algo que você escuta, mas nem sempre vai para o seu coração. Agora, ouvir é algo mais sério. Em meio a tantos ruídos, você tem escutado ou você tem ouvido. E aí vai um grande detalhe, uma grande diferença para a nossa vida. É muito interessante, a irmã usou o Salmo 23, eu amo o Salmo 23, e o salmista, ele é muito detalhista quando ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí quando nós aceitamos a Jesus, nós achamos assim, eu sou um vaso nas mãos do Senhor, não vai me faltar nada. Realmente, não vai te faltar as dificuldades, não vai te faltar as adversidades, mas também, e o principal disso tudo, não vai faltar a presença de Deus. Como é essa presença do oleiro na sua vida? Como é que você tem vivido os seus dias? Você tem ouvido ao Senhor? Davi, ele era alguém que ouvia e obedecia à voz do Senhor. A Bíblia diz em diversos momentos em que Davi, ele consultava ao Senhor. E quando ele foi lutar contra os filisteus, ele diz assim, espere um pouquinho. Senhor, eu preciso ouvir ao Senhor. Eu preciso consultar o meu Deus para saber se eu vou ou não. Davi, ele dá uma pausa em meio àquela situação, em meio àquela luta, em meio àquela guerra. Ele pausa para ouvir, para consultar a Deus. E Deus diz para ele, pode ir. Quando Deus diz para você, pode ir, Ele te garante a vitória. Quando o Senhor, Ele determina algo na sua vida, Ele garante para você que vai ser um final feliz. Agora, o problema todo é quando nós não conseguimos ouvir. Em outros momentos, Davi não ouve o sim de Deus. E aí, Deus diz para ele, não vai. Davi obedece. Davi era guiado de forma contínua pela voz de Deus. Você tem sido guiada pela voz do Senhor? O avanço de Davi não aconteceu por causa da estratégia dele, mas aconteceu pela obediência a Deus, pela estratégia que Deus estava dando a Davi. Deus dava uma estratégia a Davi e por isso ele venceu a guerra contra os filisteus. Como têm sido as suas guerras? Em Romanos, no capítulo 8, Paulo diz que nós somos guiados por Deus. Filhos guiados por Deus. E qual é a dificuldade hoje? É você entender a voz de Deus. Fala para a irmã que está pertinho de você assim, tem ouvido? Tem entendido?
Muitas pessoas querem fórmulas milagrosas quando chegam na igreja. Querem os milagres de Deus. Como é que vai acontecer, pastor, as coisas na minha vida? Vai acontecer rápido? Vai acontecer devagar? Como é que é? O meu casamento vai ser totalmente restaurado? Os meus filhos serão curados? Eu não vou enfrentar momentos de dificuldades, de dores? Não é nada disso. A palavra do Senhor, ela não diz que você teria dias de milagres eternos aqui nessa vida, mas Ele diz que Ele tem a eternidade para você. Aqui na terra nós vivemos dias de dores, de dificuldades, de lutas. Quem me acompanha pela rede social esses últimos meses foram meses de muitas perdas. Eu perdi o meu sobrinho de 4 anos com câncer, com leucemia, que já lutava 1 ano, e nós acreditávamos no milagre, mas Deus tinha um outro milagre para ele. E perdi meu sogro tem uma semana e pouco. Um homem de Deus, intercessor na minha vida. E aí você diz assim, sogro não é parente. Era assim, ele era... Eu dizia, até com as vezes que eu fui visitá-lo, os médicos perguntavam assim, você é o que dele? Eu falei, olha, em alguns momentos eu sou mãe, em outros eu sou a nora, em outros eu sou a filha, mas em muitos momentos eu sou a mãe. Aquela que dizia para ele assim, não come porque você é diabético, não faça isso. Então ele me obedecia mais do que obedecia o filho. Porque exatamente pela determinação, eu falava assim, eu estou cuidando de você porque eu não quero que você morra. Quero você vivo para continuar orando pela minha vida. E a gente brigava com ele, falava, encarnava na igreja, lá nas coisas, quando ele começava a pegar um docinho, falava, seu Valde, não come docinho. As irmãs já falavam assim, ó, a pastora está te vendo, hein? E era assim, era tomando conta mesmo. Mas nós entendemos que foi um tempo do Senhor. O tempo que Deus determinou para ele. Ele ficou 27 dias internado, teve um AVC hemorrágico, de repente, ele estava na igreja no domingo, adorando ao Senhor. Na segunda-feira nós recebemos a notícia de que ele tinha passado mal. Então assim, era alguém que estava diante do Senhor e que naquele momento o Senhor decidiu, é só um tempo que eu vou cuidar, só para preparar os filhos e vou levar. E foi o que Deus fez. Mas a perda não é algo que nós queremos viver. Nós não queremos viver dias de morte. Nós queremos somente viver dias de lutas. Ou não, nós não queremos viver dias de lutas. Nós queremos somente viver os dias de bonança. Mas nessa terra nós viveremos sim os dias de lutas, os dias de dificuldades, os dias de perdas, mas viveremos os dias das bonanças do Senhor. Quantas aqui querem receber vitórias de Deus? Vai ter que ficar ruim para ficar bom. Né? A clara do ovo, quanto mais você bate, mais ela cresce. Então espera aí o que vai acontecer. Como é ouvir a voz de Deus? Primeiro ponto que eu quero compartilhar com você é acreditar que Deus fala e precisa esperar o seu comando para ser instruído. A primeira coisa que você precisa entender é acreditar que Deus fala. Deus fala. Mas aí às vezes nós esperamos que Deus use uma outra pessoa para falar com você. Deus, Ele quer usar a palavra para falar com você. Ele quer falar dentro do seu coração. Deus é um Deus que fala, mas você precisa ouvir, acreditar. E aí para ouvir e acreditar, às vezes nós precisamos calar as vozes dentro de nós. São muitas vozes e às vezes as vozes das multidões. Nós falamos com todos os nossos problemas, mas esquecemos às vezes de falar com Deus. Contamos para todo mundo o problema, mas não contamos para Deus. Aquele único que pode solucionar os nossos problemas. É a única pessoa que te ouve por inteiro. É a única pessoa que te ouve sem fazer qualquer julgamento. É Deus. As pessoas fazem, agora Deus não faz. As palavras de Jesus, Ele diz: fecha a porta do teu quarto e aguarde a direção. Querida e querido, eu sei que tem alguns irmãos aqui hoje, apesar de ser uma conferência de mulheres, sempre temos a presença dos homens junto conosco, né? Uma bênção, a presença masculina, nós acreditamos nisso. Mas o foco maior são as irmãs. Você precisa ouvir a voz do Senhor. E os homens, eles são mais racionais. A mulher é mais emoção. E aí você faz as coisas sempre no seu emocionalismo, sempre no rompante. Meu marido durante muito tempo dizia assim: você é muito esbaforida. Quem já ouviu essa palavra? É aquela pessoa
né, que sempre toma a direção das situações, sempre faz. E aí o que aconteceu? Ele acabou se acomodando. Até que um dia Deus falou para mim assim: você está tomando um lugar que não é seu. Deixe ele ser o homem da casa. Você está tomando outras posições. Volte para o seu lugar. Você precisa ser obediente. E aí, ouvindo essa voz do Senhor, você começa a entender. E eu falei, até essa semana nós vivemos, um moço perguntou para mim assim: a senhora quer a prateleira até o final ou a senhora quer que a prateleira pare aqui? Aí eu falei para ele: eu quero que pare aí. Meu marido virou e falou assim: não, você vai colocar a prateleira. Falou para o moço: coloque a prateleira inteira para quando colocar a panela ela não cair. Aí eu olhei para ele, na hora eu pensei assim: está perguntando para mim, não é para você? Aí o Espírito Santo falou para mim assim: fica quieta que ele tem razão. Aí eu olhei para ele, ele falou assim: já sei o que você vai dizer. Ele perguntou para você, né? Mas eu estou dando palpite sim, porque depois você vai reclamar quando a panela cair. Ele sabe tudo, me conhece melhor que eu. Você tem razão. Pode fazer, moça, prateleira inteira. Deixa assim mesmo. Ele tem razão. Sou obediente, você precisa entender e obedecer. Nós mulheres, algumas mulheres, eu não digo todas, mas muitas mulheres são muito afoitas. E aí, por sermos esbaforidas, nós não ouvimos a voz do Senhor. Nós queremos tomar as decisões. Nós não acreditamos que Deus possa falar dentro do nosso coração. Querida, Deus fala dentro de você. Ele fala ao seu coração. A primeira pessoa que Ele vai falar é a você. É dentro do seu espírito. Mas se você não acredita na voz de Deus, como você vai reconhecer a voz do Senhor? Bill Johnson, no seu livro A Presença, ele diz que o Espírito Santo, ele é como uma pomba que fica no nosso ombro. E aí nós somos tão esbaforidas, tão agitadas, sempre tão agitadas, que nós não deixamos nem a pomba ficar quieta no ombro. Né? O tempo todo se saculeja, o tempo todo se agita, o tempo todo está no meio das agitações, que você não consegue deixar o Espírito Santo nem quieto no seu ombro, quanto mais falar ao seu espírito. Você, como mulher de Deus, precisa ouvir a voz do Senhor. A primeira coisa é você acreditar. Acreditar que Deus fala ao seu coração. As minhas ovelhas, sim, elas ouvem a minha voz. Você é um receptor apropriado para a conexão de Deus. E é interessante que nós precisamos de uma conexão. Esse microfone sem fio, ele tem uma anteninha. Cadê o receptor do microfone? Fica onde? Fica ali. Para que você consiga, para que não tenha interferência nenhuma, se eu começar a andar no meio da igreja, pode ser que ele tenha interferência. Se o alcance dele não for muito bom, ele vai dar interferência, vai falhar. Ou dependendo do lugar que a gente segure. Então essa antena, ela emite uma transmissão para que esse microfone tenha, para que ele não precise do cabo. Cadê a sua conexão com o Senhor? Cadê? Como que você vai conseguir ser um receptor de Deus se você não consegue ter momentos de intimidade com o Senhor? Se você não reconhece, se você não acredita. As notas musicais é toda uma combinação perfeita para que as músicas sejam apropriadas. É muito interessante que, se você começar a ouvir, se você estiver triste, começar a ouvir músicas muito lentas, a sua tendência é de chorar. Quando eu quero limpar a casa, é claro que eu vou colocar lá uma Cassiane, né, uma música bem agitada. Por quê? Eu vou precisar de ânimo para fazer aquela atividade. Se eu colocar uma música muito calma, eu vou ter vontade de sentar no sofá, colocar os pés para cima e não fazer mais nada. Então você precisa entender, tudo isso é uma conexão. Você já passou perto de alguém que está ouvindo uma sofrência sertaneja? A pessoa está deprimida, está triste, está sofrendo de amor. E aí fica chorando aquela música, aquela canção. O hip hop é um estilo musical para trazer uma depressão pior. Porque ele aumenta as ondas sonoras no cérebro, a pessoa se sente extremamente agitada, daqui a pouco aquilo passa. É como uma onda que passa. Então as músicas, elas emitem sons que liberam algo dentro de você. Para que você então entenda essa combinação perfeita de Deus.
Se você estiver triste, você vai ouvir, ou se você precisar ouvir a presença do Senhor, é claro que você vai querer uma canção de adoração, para você sentir a presença do Senhor, para acalmar as vozes que estão dentro de você. Na terapia, usa-se ondas musicais de sons de chuva, de ambientes mais calmos, a água correndo no riacho, para trazer o quê? Calma aos pensamentos. Exatamente porque a pessoa chega numa terapia extremamente agitada, já pensando o que a pessoa vai pensar de mim, como é que vai ser tudo isso, o que eu vou ter que falar, e aí coloca uma musiquinha calma. A luz precisa ser uma luz ambiente para que traga essa calmaria. Você já foi a um restaurante? Você já viu que em restaurante as cores são vermelhos, azuis, são cores quentes? Por quê? Porque você precisa ficar agitado para comer, senão você vai comer pouco. Quais são as cores do McDonald's? Cores fortes. Quais são as cores? Isso tudo são ondas emitidas ao seu cérebro, dizendo para você assim: existem coisas que te acalmam e existem coisas que te adoecem. Como é sua sintonia com o Senhor? Tudo isso nós precisamos entender. Se você anda na frequência do medo, da angústia, você não vai conseguir se conectar em Deus. E aí você precisa de muito esforço, vai precisar de alguém para te ajudar. E aí hoje Deus enviou uma irmã bonita aí do seu lado para te ajudar na caminhada de fé. Olhe para essa pessoa bonita que está aí pertinho de você. Diz: não quero mais viver na frequência do medo ou da angústia, porque eu quero sintonizar Deus. Às vezes os relacionamentos não funcionam, casamentos não funcionam. Por quê? Porque as pessoas andam em frequências diferentes. Cada um está numa frequência. Quantas vezes senta um casal no nosso gabinete com frequências diferentes? Acabaram de se casar. Eu digo que hoje, com 33 anos de casado, vamos fazer agora em dezembro, somos muito mais felizes, porque nós conseguimos entender a nossa frequência. Quando um está muito acelerado, diz assim: se aquieta que você está muito agitado. E o outro está muito calmo: meu filho, acelera aí, porque a lerdeza está demais. Vamos lá, vamos acelerar só um pouquinho. Hoje a gente já consegue viver isso. Hoje mesmo, durante os dias da mudança, teve um momento que ele começou fazendo uma coisa, dizendo: filho, olha só, você está perdido. Vamos focar. O que nós vamos fazer primeiro? Nós precisamos estar na mesma sintonia, senão nós vamos começar a ter desavenças. E ele falou: ok, então vamos traçar uma meta para o dia. Nós vamos fazer isso, isso e isso. Ok, durante o dia, quando a gente se percebia que o outro se perdia, falava: opa, volta para a frequência. O que nós anotamos? O que nós vamos fazer? Nós precisamos concluir o dia certo. E a última coisa que nós fizemos juntos agora à tarde foi o quê? Tomar um café. E aí ele perguntou: esposa, você já fez café? Eu falei: não, nós vamos fazer agora. É o momento de sentar à mesa e comer, tomar o café com biscoitinho, com o que tiver, com o que o outro gosta. Precisamos estar na mesma frequência. O relacionamento precisa andar na mesma frequência. Já percebeu quando a pessoa, um é crente e o outro não é, o que acontece? E a tendência é esfriar. Por quê? Porque ele vai querer, dia de domingo, jogar bola. Ele vai querer ir para a praia e você vai querer vir para a igreja. Ou o contrário, ela vai querer ir para a praia, vai querer, e o marido vai querer ir para a igreja. A frequência está desordenada. E aí nós ensinamos às jovens assim: quando orarem por um varão, ore por um varão crente. Porque ele vai estar na mesma frequência que você. Ele vai estar ouvindo a mesma voz que você. E ele vai obedecer igualzinho a você. E aí os dois vão juntos para a igreja, os dois têm prazer em trabalhar na obra do Senhor, os dois vão ter prazer em estar na obra missionária, vão para as missões juntos, vão para as ruas anunciar Jesus juntos, vão adorar ao Senhor juntos, estarão na mesma frequência. A segunda coisa, Deus ainda fala. E aí nós precisamos então seguir como um instrumento de navegação, precisa de calibragem. Lá na igreja nós usamos um radinho. Como a igreja, a nossa mídia fica numa parte superior, nós temos um rádio de frequência. E às vezes nós pegamos uma frequência errada. Por ser um radiotransmissor, ele às vezes pega a frequência de um outro
por uma outra voz de comando. Entra a frequência errada. E aí os meninos já sabem, precisam desligar o rádio, mudar a frequência para conseguir eles estarem na mesma frequência e não pegarem uma transmissão, uma voz de comando de outro lugar. Eles precisam estar dentro daquela frequência para que a voz de comando seja somente o comando da mídia da igreja e não pegue outro tipo de ordem, mandando fazer outra coisa ou dizendo o que está acontecendo aí em alguma comunidade. Pela frequência do rádio. Você consegue entender que a sua conexão com Deus precisa estar direcionada? E a palavra do Senhor diz assim: mostra-me, Senhor, os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas. É você parar tudo e dizer assim: Senhor, me mostra os teus caminhos. O que o Senhor tem para o meu dia? O que o Senhor tem para a minha vida? O que o Senhor tem? Ensina-me as tuas veredas. Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, o meu Salvador. A minha esperança está em ti o tempo todo. Salmo 24, versículo 5. Existe um protocolo para entrar na presença do Senhor. Você sabe qual é? Ações de graça. Às vezes nós somos muito reclamonas. Reclamamos de tudo e reclamamos de todos. Temos desculpa para tudo. Temos reclamação, mas o Senhor, ele diz assim: seja grato. Entre na presença do Senhor com ações de graça. Conecte-se a Ele com ações de graça. Hoje você pode agradecer ao Senhor por alguma coisa? O que você pode agradecer ao Senhor hoje? Olhe para você. Conseguiu fazer a unha? Olha, não conseguiu? Não deu tempo. Sábado ainda não deu tempo. Conseguiu fazer o cabelo, pelo menos tomar aquele banho, dar aquela caprichada, passar aquele perfume gostoso? Conseguiu? Então dê graças ao Senhor. Teve comida à mesa hoje? Seja grato ao Senhor. Os filhos, a família está com saúde? Seja grato ao Senhor. Você está bem? Seja grato ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Entre na presença do Senhor com ações de graça, mesmo quando tudo não está bem. Um dos momentos muito difíceis que a minha sobrinha passou com o Luca, ela usou uma frase que eu tenho repetido, uma frase que Deus tem falado muito ao meu espírito. Ela falou para mim assim: tia, Deus é bom o tempo todo, apesar de eu não ver bondade nisso. Você não precisa ver a bondade nas ações de Deus. Quem é você para questionar um Deus fiel? As dificuldades, as lutas que você enfrenta, quem é você para questionar? Não questione, apenas adore ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Diga para quem está pertinho de você assim: agradeça ao Senhor. Terceiro ponto que eu quero compartilhar com você: Deus fala. E o maior inimigo que te impede de ouvir não é o diabo. São os ruídos interiores e exteriores. Hoje eu digo que o maior problema de não ouvirmos a Deus são os ruídos interiores. É a nossa falta de paciência para ouvir o Senhor. É você o tempo todo questionar todas as ações. É estar dentro de você sempre uma alma muito agitada. Eu não preciso nem ser muito crente para dizer que existem pessoas aqui nessa noite com o coração atribulado, com o coração angustiado, preocupado com alguma coisa. Porque nós temos muitas preocupações. E quantas vezes sentamos na igreja dizendo assim: Senhor, tenha misericórdia, porque hoje o dia foi quente. Quantas vozes, às vezes você senta e fica assim: será que eu apaguei o fogo da panela de pressão? Será que eu desliguei o ferro? Será? E você começa, essas são as vozes internas. Será que eu esqueci a porta aberta? Eu tranquei a porta do carro? Quantas aqui já voltaram em casa para verificar se desligou a prancha que secou o cabelo, que fez lá no cabelo? Ou o ferro que deixou ligado, ligou para casa e assim: veja aí se eu desliguei o ferro da tomada. Vozes interiores, preocupações, é a ansiedade. Sabia que existe a síndrome do domingo à noite? Crente não tem, porque crente não se preocupa com a segunda-feira, porque crente vem para a igreja.
Domingo à noite você está na igreja. Agora, quem não tem Jesus vai ter a síndrome do domingo à noite. Não vai ter com o que se preocupar e vai se preocupar com segunda-feira. Amanhã é dia de trabalhar, de acordar cedo, tudo de novo, começa a semana. Você não tem essa preocupação, nunca vai ter essa síndrome. Entendeu? Porque você é crente. Crente não tem, porque crente se preocupa no domingo à noite fazer o quê? De colocar aquela roupa bonita. Hoje eu vou para a casa do Senhor. Hoje eu vou adorar o Senhor. Hoje eu vou glorificar a Deus pelas lutas da semana. E eu sei que Ele vai me dar vitória durante essa próxima semana. Crente não se preocupa dessa forma com a segunda-feira. Crente adora o Senhor no domingo à noite. O excesso de informação, a pressa sufocam a nossa escuta. E uma outra coisa que tem sufocado a nossa vida é o nosso dedo no celular, somente para cima. E aí você já percebeu quantas informações são, quantas conexões vêm para o seu cérebro? Primeiro as luzes, as imagens. E você já percebeu, se você pensar assim, eu preciso comprar uma sandália. Começa a aparecer sandália para você. Somente sandália no Instagram. Propaganda de sandália. De vestido. Aí começa então a Shopee. Já percebi na igreja quando toca o Shopee. Arrasa com todo mundo, né? Tinha vergonhoso, sinal que você está comprando muito na Shopee. A moedinha acabou de cair para você. E aí essas informações, queridas, estão trazendo um transtorno absurdo. Existem crianças com burnout de telas. Sabe por quê? Excesso de informação no cérebro. E nós, todos os dias, às vezes é o nosso dedo que não permite que nós ouçamos a voz do Senhor. Porque você fica tão conectado, querendo saber tantas informações, e aí você compra o que não precisa, é só estar na promoção. Aí eu compro mais alguma coisa. Depois, quando vem a fatura do cartão de crédito, Senhor, como que eu vou entregar o dízimo na tua casa? Jesus, preciso de um milagre. Você procurou a derrota. E aí vai procurar Jesus agora para solucionar o problema do cartão de crédito. Comprou demais, comprou o que não precisava. E aí hoje, arrumando a mudança, meu marido falou assim, olha que você só tem 2 pés de sapato. 2 pés, por que tanto sapato? E meu filho tem que combinar com a roupa. Ele falou, tá vendo aí? Aí depois reclama. É desse jeito. Você está entendendo que o que dói lá, dói cá também? É assim. Né? Algumas coisas. E nós precisamos vigiar. Hoje existe uma outra questão. A sexualidade está extremamente aguçada. E aí olha aquele homem bonito lá no Instagram e acha que o seu tem que ser bonito daquele jeito. Imagina, né? Aquele homem perfeito pela inteligência artificial. Você já percebeu que as pessoas estão colocando a foto da inteligência artificial lá no Instagram? No WhatsApp? Esses dias eu fiz contato com uma pessoa e olhei a foto e falei, uau, gente, bonita demais, que mulher bonita é essa? E aí eu tinha que encontrá-la para buscar uma encomenda de uma irmã no centro da cidade e estou eu lá esperando, né? Aí eu parada de um lado, ela parada do outro. Até que de repente eu falei, vou ligar, né, gente? Está demorando muito, liguei, a pessoa está dizendo, oi, pastora. Eu olhei do lado e falei, não acredito que é ela da foto? O que aconteceu com a pessoa, gente? A realidade era outra. Inteligência artificial. E aí você faz essa conexão, às vezes, com o seu relacionamento. Com aquela vida romântica bonita da novela, do filme. Não, relacionamento é construído no dia a dia. É na dificuldade, é na dor, é na falta do dinheiro, é na grana apertada. São as situações, é vir para a igreja, dobrando os joelhos junto. É clamando ao Senhor pela vida dos filhos. Relacionamentos com amizades. Às vezes olha no Instagram 7 mil, 8 mil, 300 mil seguidores. Ah, eu quero uma vida dessa de influência. Nada disso. Seja você alguém que vai influenciar alguém para o bem, que vai fazer bem a uma outra pessoa com a sua realidade, com a sua vida. E aí esse excesso de informação, ele tem nos trazido prejuízos. E a palavra do Senhor, ela diz no Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. No outro texto ele diz, volta minha alma ao teu sossego, pois Deus tem te feito muito bem. Quantas vezes você vai dizer para você assim, volta para o seu sossego, volta porque Deus tem te feito bem. Pare de reclamar, hein? Pare de
murmurar, pare de desejar o que não é seu. Volte para a realidade. Diga para a tua alma, volte ao teu sossego. Quantas vezes nós precisamos entender essa voz de Deus que fala ao nosso coração? Tem uma canção antiga que ela diz: uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim, tudo aquilo pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Deus tem uma nova história para mim e para você, mas para viver essa nova história, você vai precisar ouvir a voz do Senhor. Dá pausas na sua vida. Em Colossenses 3,16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria e com cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão. E aí eu volto a dizer para você, para ser grato, você precisa estar nas mãos do Senhor. Você precisa estar conectado ao Senhor. Mais uma coisa que eu quero compartilhar contigo para a gente ir já caminhando aí para esse final, diz assim: uma das coisas que também te impedem de ouvir a voz do Senhor, sabe o que é? A sua mente. O maior campo de batalha é a nossa mente. Atrai problemas. Está na frequência errada. Você já viu alguém que atrai problemas? Atrai coisa ruim. Vive na frequência errada. Você já teve uma época na sua vida que parece que tudo começa a dar errado? Tudo está dando errado. Jesus tem misericórdia. A frequência que está errada. Você precisa pausar tudo. Para tudo. Ouve a voz do Senhor. Aquieta o teu espírito. E ouve o que Deus tem para você continuar na caminhada de fé. A mente é o principal lugar de luta. E Deus fala, o medo, a angústia interfere no nosso radar espiritual. Para que você ouça a voz do Senhor, você precisa parar de criar pensamentos errados. Parar de criar tempestades onde não existe tempestade. Você já viu uma mulher em tempestade? Até a irmã falou sobre isso. Uma mulher, quando está muito ansiosa, ela consegue agitar a casa toda. Ela deixa todo mundo atribulado. Às vezes o homem não, porque o homem consegue voltar ao equilíbrio mais rápido, mas a mulher é difícil voltar ao equilíbrio. Ela, quando desequilibra, já era. Difícil voltar à frequência. Querida, nós precisamos entender, para ser vaso na mão do Senhor, você precisa primeiro ser ovelha que ouve a voz de Deus. Como que você vai para a casa do oleiro? O texto diz que Jeremias foi à casa do oleiro para viver aquela experiência. E esse texto, ele diz que você é ovelha e ouve a voz do seu pastor. O que tem te atrapalhado de ouvir a voz do Senhor? Os ruídos internos, os ruídos externos, as suas guerras, as suas lutas, os seus pensamentos, as pessoas que estão à sua volta, a multidão que está à sua volta, ou a sua própria mente que tem travado algo tão ruim. Você já entrou num lugar e aí criou uma imagem das pessoas? Né? Olhou e falou assim, não gostou de mim. Como pastor, eu às vezes enfrento essa situação, né? As pessoas acharem assim, a pastora passou por mim e não falou comigo. Às vezes nem vi, distraída que estava, né? E a pastora não falou comigo, aí já começa a criar uma situação. Eu lembro que um dia no gabinete uma irmã me chamou para conversar e ela falou assim, pastora, olha, chega, hoje eu preciso de um gabinete, vamos conversar, vamos conversar. Sentamos e ela começou dizendo assim, aquele dia você passou por mim na porta, não falou comigo. E quando foi? Tal dia, assim, eu nem lembrava. Ela lembrava até da cor da roupa que eu estava. E ela lembrava de todos os detalhes, eu não tinha a mínima ideia. Por quê? Foi algo que ela criou na mente dela. E aí criou um bloqueio contra a minha pessoa. E aí o dia que nós sentamos, depois que ela esclareceu tudo, eu falei, e agora? Eu não tenho problema nenhum com você. Você ainda continua com problema comigo? E ela falou, não, pastora, tudo esclarecido. Às vezes nós é que criamos expectativas erradas nas pessoas, nas situações. Ao invés de criarmos expectativas em Deus, criamos expectativas nas pessoas.
E aí não conseguimos ouvir, não conseguimos nos conectar com o Senhor. Você precisa aprender a parar de querer alguma coisa que você ainda nem sabe o que Deus tem para você. No meio do tumulto, no meio das dificuldades, pare e ouça. Lembre de Davi. Ele parou no meio daquela guerra, no meio daquela luta, ele parou e disse: Deus, o Senhor está comigo. E Deus disse: eu estou contigo, pode ir. Quando você estiver nas suas maiores crises e guerras, interiores ou exteriores, pare e pergunte ao Senhor. Ouça a voz de Deus, ouça o que Deus tem para você. Paulo, ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Qual é a mente que vai ser transformada? A sua. E como que vai ser? Pela transformação. Você que precisa desejar isso. Você que precisa querer mudar a sua maneira de agir, a sua maneira de ver o mundo, a sua maneira de ver as coisas. Nós queremos adorar ao Senhor somente em dias de glória. Mas é mais difícil adorar em meio às dores, mas é aí que o Senhor vai se conectar com você. Não pense que a sua vida, a sua caminhada de fé será uma caminhada fácil. Não crie essa expectativa. Se alguém falou para você que depois que você aceita Jesus vai ficar tudo mar de rosas, te enganaram. Porque é na eternidade que você vai viver esses dias. Mas para chegar na eternidade, você precisa viver aqui nessa terra. Você precisa ser amassado. Você vai precisar ir para a mão do oleiro e vai precisar viver cada dia algo diferente. Louvar ao Senhor é o que te sustenta. É o que te engrandece a Deus na sua vida. Entre na presença do Senhor com ações de graça. Precisamos substituir os pensamentos negativos pelas verdades de fé. E aí eu te convido agora a dar essa catucadinha na irmã que está com você. Diz assim: preste atenção. Vai ter que substituir pensamentos negativos em verdades de fé. Essa conexão virá através da palavra de Deus, da oração e das ações de graça. Seja grato ao Senhor. Fale para ela, conte para ela agora algo que nessa semana você recebeu de vitória de Deus. Uma vitória. Não lembra de nenhuma? Vou trazer sua memória. Teve uma vitória para contar? Somente uma. Conseguiu aí lembrar de uma? A principal, você está vivo. E se você está aqui, é porque Deus tem algo preparado para você. É porque Deus está forjando o seu caráter. Chega de vivermos, eu falei isso na conferência que eu fiz lá na igreja, agora em outubro. Chega de vivermos de conferências em conferências. Precisamos ter profundidade com Deus. Relacionamento. E às vezes buscamos somente a emoção. O Senhor é um Deus relacional. E Ele quer se relacionar com você. Ele quer ter intimidade com você. Lembra que eu falei do meu casamento? Relacionamento com Deus. Diariamente. Você só ouve Deus quando você para tudo. Quando você acredita. Quando você ouve a voz do Senhor. Quando você obedece. Quando você para a sua mente para entender e obedecer o que Deus está te dizendo. Deus tem bênçãos para mim e para você. Sim, tem muitas bênçãos. Mas para conquistarmos as bênçãos, vamos precisar obedecer. E aí lembramos da musiquinha que a gente ensina para as crianças. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Oh, com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Precisamos obedecer a Deus. Querida, obedeça ao Senhor. E a primeira obediência que você tem é ouvir Deus. Deus, Ele fala dentro de você. Ele fala no seu coração. E às vezes você precisa parar tudo, acalmar e falar para você: aquieta.
porque agora eu preciso ouvir Deus. E aí Deus vai falar dentro do seu espírito. Deus, ele vai ministrar ao seu coração, para que você seja bênção na vida da igreja, para que você seja bênção na vida da sua família. Seja obediente ao Senhor. Obedeça a Deus. Ouve a voz do Senhor. E aí eu concluo essa palavra dizendo para você e o que eu comecei dizendo para ti. Você precisa, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. O Senhor, ele te conhece. E aí ele continua dizendo, e elas me seguem. Você só vai conseguir seguir ao Senhor se você ouvir a voz do Senhor. Ouça e aprenda a viver uma vida de gratidão. Pare de ser reclamão e agradeça a Deus, para que você seja bênção por onde você passar. Que Deus te abençoe e que Deus possa ministrar todos os dias a nossa vida. Que possamos aprender a descer a casa do oleiro. Que possamos aprender a ouvir a voz do Senhor. E Deus vai falar com você todos os dias. Deus vai falar ao seu coração. Eu quero te convidar agora a fechar os seus olhos. Quero te convidar a aquietar a sua alma. De repente, os seus pensamentos preocupados com tantas coisas. Ou dizendo para Deus, Deus, eu tinha tantas expectativas, mas Deus ainda não falou comigo. E aí Deus agora vai falar ao seu coração. Às vezes nós achamos que Deus, ele vai falar como um trovão, uma voz forte. Deus quer falar na sutileza. Deus quer falar na calmaria. Mas você é tão agitada que não está conseguindo ouvir o Senhor. Pare agora. Pare. Diga para sua mente, pare agora, pensamentos. Diga para sua alma, volta ao sossego. Eu quero ouvir, Deus, o que o Senhor tem para minha família, o que Deus tem para o meu ministério, o que Deus tem para minha casa. Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida, o que o Senhor tem para mim naquele trabalho, Senhor. Quantas têm sido as minhas lutas ali naquele lugar, mas o Senhor é um Deus de poder, um Senhor que pode todas as coisas. Senhor, nós cremos agora, Senhor, e eu profetizo sobre a vida das minhas irmãs e dos meus irmãos nessa noite, que o Senhor é um Deus que fala no profundo, que o Senhor é um Deus que fala na calmaria, que o Senhor é um Deus que fala aos nossos corações. Senhor, fale ao coração dos teus filhos e das tuas filhas, Senhor, que eles possam ouvir a resposta que eles esperam do Senhor, que eles possam entender aquilo que Deus tem para a vida deles. Senhor, que em nome de Jesus possamos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Espírito Santo de Deus, precisamos do Senhor. Senhor, aquieta a nossa alma, aquieta o nosso espírito, que possamos, ó Deus, conseguir descer a este lugar que o Senhor tem preparado para nós, ouvir a tua voz e obedecer, Senhor. Senhor, aquieta a nossa alma, Senhor, e que possamos entender o que o Senhor tem para o nosso coração. É o que nós te pedimos nessa noite. Senhor, que os teus filhos e as suas filhas saiam daqui, Senhor, aprendendo a obedecer a tua voz, aprendendo a ouvir o teu chamado, aprendendo, ó Deus, a reconhecer a sintonia do Senhor. Pai, em nome de Jesus, continue falando ao coração dos teus filhos, Senhor, e que possamos entender aquilo que o Senhor tem para nós. É o que nós te pedimos nessa hora, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe e continue te usando com poder e com graça. E que você aprenda a aquietar-se para ouvir a voz do Senhor. Amém? Muito obrigada, irmã, pela oportunidade. Obrigada por esse tempo precioso. Glória a Deus. Eu vou convidar a Ana Cláudia para
protegendo minha pastora. Muito obrigada, que Deus abençoe. Continue abençoando grandemente. Estamos aqui gratos e somos as ordens. Agora o Ministério